Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje, 18 de abril de 2025, segunda-feira. Vamos aqui a uma leitura da palavra de Deus. Eu quero te abençoar com essa palavra hoje. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim a palavra de Deus: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Esse cidadão tem nome, ele é diabo ou Satanás, tá certo? O versículo 44 está dentro de um contexto onde Jesus tem perdoado a mulher adúltera, tem assim falado que ele é a luz do mundo, tem apresentado também a sua missão e sua autoridade, e os religiosos chamaram Jesus dizendo que ele estava endemoniado. Amém? É isso que religião faz. Nega Jesus, tá certo? Vamos aqui aprender um pouco com a Escritura. Diz assim a palavra de Deus ainda. O início do versículo diz: Vós sois do diabo. Dentro desse contexto, os religiosos questionando Jesus, Jesus diz: Olha, vocês estão me negando como o Messias, que a Escritura fala, vocês conhecem a Escritura, né? Pior é que conhece a Escritura e nega Jesus, né? Então a resposta de Cristo é muito simples e clara e direta e verdadeira. Vocês são do diabo. Vocês não estão me aceitando como Messias. É isso que Jesus diz diretamente para os religiosos que estavam questionando ele naquele contexto, tá certo? Ele vai assim: quem é o vosso pai? Ponto. Quem não é de Cristo é do diabo. Isso é uma verdade bíblica, tá certo? Então Jesus deixa isso claramente. Os judeus naquele contexto estavam negando Cristo. Então ele vai dizer: o diabo é vosso pai, porque assim, vocês estão me negando, e vocês não estão demonstrando amor por mim que vim do Pai. Ele diz isso, então. Então Jesus vai falar isso muito claro para os religiosos naquele contexto. O versículo 42 vai dizer assim: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente havias de me amar, porque eu vim de Deus e vocês. É isso que Jesus disse para eles. Então, quem não entende a Cristo, quem não aceita Cristo, quem não ama Cristo no sentido de ter Ele em primeiro lugar na sua vida como Senhor e Salvador, você está negando a Jesus, então você pertence ao diabo. Infelizmente, isso é uma verdade tão dura, chega, dói na minha alma. Porque as religiões estão aí para enganar desde o princípio. Sempre foi assim. Aqui os religiosos, o judaísmo, naquele contexto, eu já lhe explicar um pouco sobre o judaísmo mais, mas eles negaram a Cristo. Então, quem nega a Cristo não pertence a Cristo. Amém? E aí vai dizer assim: e quereis satisfazer os desejos. Ora, qual é a obra do diabo? De acordo com João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, ele não estava aceitando Cristo, queria matar Cristo. Quando ele disse que antes que Abraão fosse eu sou, eles quiseram apedrejar Jesus. É o mesmo contexto do capítulo 8, tá certo? Então, a religião negou Cristo. E aí, queria satisfazer o desejo do seu coração, porque o religioso quer satisfazer o desejo do que a sua religião diz. O que Jesus disse para ele não interessa muito, não. Mas o que a sua religião diz, ele quer satisfazer. E o texto vai continuar dizendo assim: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ora, desde o princípio da criação, Satanás quis simplesmente colocar seu trono acima do trono de Deus. Egoísta, né? Prepotente. É isso que o diabo é. Então, ele é homicida, ele é homicida desde o princípio. Eu vou citar aqui o primeiro caso de homicídio na Bíblia, que é Caim matou Abel. Você vai encontrar isso lá em Gênesis, do capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Dê uma lida lá. Caim, Satanás entra nele e ele mata o irmão, com ódio, com inveja. É, inveja é do diabo, tá certo, meu irmão? Você tem inveja de alguém, tira isso do seu coração. Isso não é de Deus, não. Amém? E o texto vai dizer ainda assim: quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Ora, escute isso. Toda mentira tem raiz maligna. Toda. Sem exceção. O seu filhinho pequeno, quando ele falar uma coisa que você notar que é mentira, converse com ele direitinho. Não precisa bater, não. Se ajoelhe, fique na altura dele, ou então bater em cima da mesa, fique da altura da sua altura. Converse com ele, meu filho, explique. Porque toda raiz, toda mentira tem raiz diabólica, maligna, tá certo? Sem exceção. Vou já apresentar uma única exceção para você, tá certo? Daqui a pouco.
mas toda mentira, ela tem raiz diabólica, tá certo? E o texto vai dizer assim, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ora, sendo o diabo o pai da mentira, claro, o que é que ele vai fazer? Mentir. E preste atenção, querido, olha, toda religião, todo segmento religioso que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador, tem princípios diabólicos. Se Jesus não for o centro, o primeiro lugar, primeiro mesmo, tem raiz diabólica. Isso é muito sério, porque as religiões, elas sempre têm um interesse e elas não vão estar, Jesus vai estar por ali, até fala e tal, mas se não confessa a Cristo, porque o contexto aqui é que os judeus não estavam recebendo e aceitando a Cristo como sendo o Messias, o Salvador, prometido pelas Escrituras. Então, toda religião que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador tem princípios malignos. Vou fazer aqui uma única exceção. O cristianismo, é claro que cristianismo que crê em Cristo exclusivamente, tá certo? E o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo é o povo escolhido por Deus, Deus escolheu esse povo para abençoar, mas não conseguiram direito, mas o Messias vem de Israel, então Deus tem essa história graciosa com Israel, tá certo? Então o judaísmo é uma religião que é de Deus, tá certo? Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Messias veio e eles não aceitaram, mas o Messias vai vir, voltar a segunda vez, e aí Israel vai se converter, porque Israel tem uma história graciosa com Deus, porque ele é a nação escolhida por Deus. É a única, judaísmo e o cristianismo. Hoje, para você ser salvo, você tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador, inclusive o judeu. Nos dias de hoje, que é o dia da graça. Quando Jesus voltar, aí tem toda uma situação que vai acontecer. Estamos estudando isso aqui nas quintas-feiras, tá certo? Então, Romanos 11, 26 diz assim, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Virá de Sião, Jesus veio de Sião, ele é o leão da tribo de Judá, Judá é a tribo que ficou em Jerusalém, que é Sião, tá certo? Então essa história é muito linda, você precisa crer em Jesus. Toda religião que nega Cristo, ela tem raiz diabólica. Tá certo? Eu estou aqui te abençoando. Eu não estou falando uma verdade minha. Eu estou falando uma verdade da Bíblia. E Deus me fez crer em Cristo como Senhor e Salvador. Pertençam à igreja. No dia que essa igreja negar Jesus, eu saio dela. Porque eu estou com Cristo e não com a religião. Tá certo? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Olha, toda feitiçaria, macumba, bruxaria, leitura de mão, cartomancia, queromancia, tudo que você imaginar, leitura de mão, baralho, búzio, tal, tudo que você imaginar tem raiz maligna, é diabólico, não coaduna com a vontade de Deus. Amém? Eu vou dizer isso aqui por gentileza, você que ouvir, que o Espírito de Deus te dê graça e você possa se converter a Cristo. Olha, os nossos irmãos católicos, eles ensinam que Maria é intercessora. Irmãos, olha, de acordo com a Bíblia, isso é uma mentira. Eu não posso negar a palavra de Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem que se fez homem e morreu na cruz. Ele é o único intercessor. Dizer que Maria é uma santa mulher e está salva. Mas dizer que ela é intercessora não está na Bíblia. É uma mentira religiosa. Irmãos, olhem, que o Espírito de Deus possa te visitar e tu possa crer em Cristo. Eu não estou falando, meu irmão. Eu estou falando a verdade. Chega, dói na minha alma, porque tem pessoas que querem crer em macumba, né? Vão para macumba. Olhe, nenhum tipo de feitiçaria faz o bem, só faz o mal. Esse obscurantismo aí dessa religião obscura que confessa, que visita a morte, que confessa os demônios, que chama, que vão para cemitério, é terrível, é do Satanás mesmo, claramente. E toda religião que não confessa Cristo de forma exclusiva, ela é diabólica, tem raiz diabólica, mente. Amém? Nesse fim de semana teve uma passeata para Maria. Eu vou dizer isso aqui porque eu preciso dizer a verdade. E o pregador lá, o Dom, esqueci o nome dele agora, é aqui de Fortaleza.
Na sua pregação, ele disse que Maria é a representação da Arca da Aliança. Amados, isso é mentira. A Arca da Aliança tem seu objetivo no passado e ela revela Deus. E é em Cristo que a Arca é confirmada, não em Maria. Maria é uma santa mulher, está no céu, está salva porque creu. Quando eu digo isso, irmão, irmã, você que ouviu essa palavra, abra seu coração, peça ao Espírito de Deus para lhe dar entendimento, pergunte aos padres. Eles sabem da verdade, só não falam a verdade. Então a religião, não estou falando de uma religião exclusiva, eu estou falando de toda e qualquer religião, ser de raiz africana, tal, ser de onde for, que não confessa a Cristo, pode ser nascida dentro do Evangelho, como é a questão do cristianismo progressista. Se não confessa a Cristo, tem raiz maligna, tem raiz diabólica, está mentindo, não está falando a verdade, está coadunando com o mal. Deus te abençoe. Cristo é a verdade bíblica de Deus. É a verdade que salva, é a verdade que leva para o céu. Paulo escreveu o seguinte quando ele escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Cristo homem que foi para a cruz, que também é Deus, é o único intercessor, mediador entre Deus e os homens. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma boa segunda-feira. Eu já disse a você várias vezes o nosso endereço, é Rua Guarani, 1938A, bairro João 23. Amanhã nós temos culto aqui às 19h30. Vem aí verificar se a gente está falando essa verdade mesmo. Jesus te ama e quer te salvar. Amém.